Fala galera, eu sou o Ivandro do canal Segredos da Fotografia e hoje a gente vai falar sobre um problema que aconteceu aqui na nossa produtora, onde o cliente tinha solicitado um layout do catálogo todo na vertical e depois na pós-produção ele mudou de ideia e pediu para a gente fazer então ele na horizontal, ou seja, deitado. Vou mostrar para vocês o passo a passo como a gente resolveu isso nessas imagens. Vem comigo. Então vamos lá, essa é a foto, né? A foto ela foi fotografada, inclusive ela estava já pronta, editada. Aqui foram os elementos que a nossa produção colocou, os elementos que estavam no briefing, né, do material, porém agora a gente precisa criar toda uma área, tanto no lado horizontal, no lado esquerdo como no lado direito, né, deixando a foto no formato horizontal. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente vai desabilitar as ilustrações, porque nós vamos trabalhar apenas em cima da imagem para a gente ampliar esse fundo. A gente sabe que existem algumas técnicas no Photoshop que a gente pode estar utilizando já com preenchimento automático, né? O Content Aware Fill, até mesmo Free Transform, o Clone Stamp, enfim, a gente poderia fazer esses ajustes. Porém, como é uma área muito grande que eu vou precisar aumentar, ou seja, eu vou ter que dobrar a lateral dela, essas ferramentas não se mostraram muito eficientes nesse momento. A gente vai até fazer uns testes para isso. Primeira coisa que eu vou fazer então vai ser duplicar essa camada. Vou dar um Command J no teclado, né? Então eu dupliquei aqui o tratamento. Por quê? Eu vou isolar o modelo, mas eu vou manter ele como base no background também. Então aqui nesse modelo agora a gente vai fazer uma seleção dele. Para começo então da seleção a gente vai escolher aqui a ferramenta o Object Selection, né? E dentro do Object Selection a gente vai clicar no Subject Select Subject, ou seja, a gente vai tentar fazer essa seleção a partir do próprio modelo. Então, clicando aqui, a gente vai ver que ele cria já, né, uma seleção rápida. Essa seleção é feita pela inteligência artificial hoje do Photoshop, então torna-se interessante. E a gente vai pegar esses errinhos que aconteceram, a gente vai fazer alguns ajustes necessários. Se a gente aproximar aqui, a gente vai ver que faltou ainda essa parte. Então, a gente pode subtrair, porque ele adicionou, né, na seleção. Isso aconteceu porque o fundo, coincidentemente, também é um tom de pele parecido. Então, ele acaba confundindo isso. Então, eu vou pegar agora uma ferramenta de Quick Selection, que seria a seleção rápida. E agora, segurando o Option no teclado, eu vou simplesmente clicar e arrastar. Ele já corrigiu essa parte aqui para mim. E agora eu vou fazer isso a mesma coisa aqui desse lado. Então eu vou segurar o Option novamente, né, o Alt no PC, e vou passar nessa área. Ele vai fazer, no caso, o cálculo, né? Aqui ele comeu um pouquinho, então eu vou segurar o Shift, eu deixo ele solto, que ele já é como padrão o mais, né? Já está selecionado aqui como mais, aqui em cima, né? Então a gente fez aqui esses ajustes na seleção. Command 0 para a gente voltar a ver a seleção inteira. E agora então eu poderia vir e clicar na máscara. Porém, se a gente olhar aqui o cabelo ainda não foi selecionado de uma maneira perfeita, né? Ele está deixando algumas partes ainda para fora. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem em Select Mask, deixa eu dar um zoom aqui, na verdade essa Select Mask aqui, né? E a gente vai clicar nela, ela vai abrir uma nova caixa de diálogo, que também, né, utiliza a inteligência artificial do Photoshop. E agora a gente vai pedir para fazer um Refine Edge com Brush, que na verdade é essa segunda opção aqui, ó, Refine Edge Brush Tool. Então aqui a gente vai pedir para ele recalcular e arrumar um pouquinho a seleção em cima do cabelo. Então basicamente é só clicar e arrastar, e ele já vai fazendo esse cálculo de seleção separando o cabelo do fundo. Então, fazemos aqui mais alguns ajustes. Estou passando a caneta bem devagar, apenas para ele já ir calculando, né? Então posso até voltar um pouquinho. Gosto também de fazer 2 vezes aqui para ele perceber. Às vezes a gente pode não passar em algum pixel, né, e não ter visto. Esse é o primeiro passo, né? Depois a gente vai ver, se não ficar bom, a gente vai usar uma outra forma também para arrumar. Aqui eu não vou mexer em nada nas barras de ferramentas, porque eu estou trabalhando só em cima do cabelo. O restante eu acho que já estava bem interessante, né? A seleção, vou manter o Smooth aqui em 5, que é simplesmente para ele dar aparar um pouquinho as arestas, né? Não ficar tão picotado. E agora então eu vou clicar aqui no OK.
Quando eu clico no OK, daí sim ele vai criar, então, se a gente olhar agora, ele vai criar a máscara, né? Criou a máscara em cima dessa layer. Porém, eu acho que o cabelo, a gente pode até dar uma olhadinha no cabelo, eu acho que no cabelo a gente vai precisar ainda fazer alguns ajustes. Apesar que a gente vai colocar uma imagem, a mesma imagem sobreposta, então a gente não tá subtraindo essa foto e aplicando ela num outro fundo, vai ser aplicada dentro do mesmo fundo, né? Então a gente pode ainda ajustar ela de uma forma um pouquinho mais precisa, e eu gosto de usar então aqui na ferramenta Select Color Range, né? Que ela está no terceiro quadrante aqui da seleção. E na seleção de Color Range eu vou pegar o fundo. Eu vou pedir para ele selecionar o fundo e vou colocar um Fuzziness, né, um pouquinho mais alto, um pouco acima de 100, talvez 130, 150. Esse aqui é uma quantidade de tolerância um pouco maior, né? Porque eu só estou pensando nos fios do cabelo em relação ao contraste com o fundo. Então, feito isso, eu poderia aqui clicar já no inverte, então ele vai fazer a inversão, né, da seleção, e vou dar um OK. Agora a gente olha de pertinho, a seleção em pixels, né, ela não mostra exatamente, mas ela está tendo toda aquela tolerância dos fios de cabelo. Então, depois que eu fiz isso, eu vou segurar a tecla Option no teclado e volto para minha máscara, né? Agora, em cima da minha máscara, o que eu vou fazer? Eu vou continuar pintando ele de branco para buscar um pouquinho mais os fios que estão ainda no lado de fora. Estou segurando aqui o Command e o Option, vou abrir um pouquinho mais o meu brush, aumentar a suavidade dele empurrando para cima, e vou começar com o brush, não com a ferramenta de seleção, perdão, né? Agora eu então já selecionei aqui o branco no foreground, eu vou começar a pintar, trazendo um pouquinho mais de cabelo para minha foto. Ó, vou trazer um pouquinho mais, ele vai aumentar um pouquinho os fios que ele ainda não tinha selecionado. Vou pintar um pouquinho mais, notem que os fios agora vão aparecer mais, esses fiozinhos, né, que ainda não estavam aparecendo. Command D para eliminar a seleção. E agora então, se eu até desabilitar aqui o fundo, a gente vai ver que a seleção do cabelo ficou bem precisa. Inclusive esses fiozinhos que estão, né, para fora, eles estão recortados, né? Então, notem que aqui a gente ainda tem um furinho, mas como vai ficar o mesmo fundo, então eu não me importo tanto com isso nesse momento. Bom, feito isso, agora então eu volto aqui na minha imagem e nós vamos expandir essa imagem para a lateral. Como é que a gente vai fazer? A gente vem em Image, Canvas Size, e aqui em Canvas Size eu vou mudar de pixels para centímetros. E o meu tamanho da largura está em 20 e a altura está em 30. O que eu preciso fazer é dobrar a minha largura. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente de 20 aqui, vou digitar 40 e vou dar um OK. Ele aumentou a minha imagem, proporcional para os dois lados. Só que notem que aqui, nessa foto, quando eu fotografei, a luz estava caindo e ela chegou a bater na parede, né? É um fundo infinito. Então, aqui tem a curvinha, né? No caso do fundo da parede. E a sombra projetada, então, ela começou a projetar para esse lado. Uma forma simples de fazer, né? Ela seria a gente pegar a ferramenta de seleção Marquee, que é essa primeira, o atalho é M no teclado, né? Selecionar uma lateral, Command T, para a gente ter o Free Transform, transformação livre, clicar e arrastar para o lado, né? Eu não vou dar OK, mas olha, note o que aconteceu. Ele até preenche com a cor, porque é uma cor sólida, só que a sombra ela foi projetada junto. E essa sombra aqui, eu vou dar um OK aqui para a gente ver e tirar a seleção. Notem que ficou uma sombra gigante, ficou uma sombra que está chamando muita atenção. E isso vai dar muito trabalho para depois eu editar e eliminar um pouco essa sombra. Então eu vou tirar aqui, vou voltar em Command Z, né? Estou voltando o que eu tinha feito. Command D para tirar a seleção. A mesma coisa aqui para esse lado. Eu posso selecionar com a barra de espaço aqui, trazer essa parte, Command T e trazer ela para o lado até preencher toda. Vou dar OK, Command D para tirar a seleção. Só que aqui a gente tem um outro problema. Nas sombras a gente vai começar a perceber que os grãos, né, os pixels, eles começaram a ficar distorcidos horizontalmente, porque eu estou esticando isso, né, eu estou tentando criar uma
uma área que não existe, apenas com os mesmos pixels que já estavam lá, né? Também não acho interessante essa técnica, estou apenas exemplificando aqui para vocês. Uma técnica que é nova no Photoshop, ela é interessante, mas nesse caso, por causa da sombra, eu também achei que não deu um bom resultado, é então em Edit, Content Aware. No caso, a gente pode usar aqui o Content Aware Scale, né? O Content Aware Scale, a gente pode apenas... Aqui em cima tem uma novidade que é a gente preservar a pessoa, né? E a gente então clica nessa opção e simplesmente arrasta para o lado a imagem. Olha, notem como ele está distorcendo a pessoa lá atrás. Eu tenho por mim que essas novidades elas funcionam mais na apresentação no dia do lançamento da nova versão e do que no seu dia a dia isso acaba não sendo tão interessante, né? Uma outra forma ainda que a gente tem, que é o Fill, né? Então eu vou selecionar essa área, dizer para ele, olha, pega essa área aqui, vamos trabalhar e jogar, criar nessa área aqui que está vazia. Então eu venho em Edit novamente, Content Aware Fill, que é o de cima, né? Nesse Content Aware Fill, eu vou dizer para ele onde são as referências e ele vai copiar nessa área vazia. Notem que eu peguei só um lado para justamente preservar também a precisão. Então, aqui eu vou dizer para o Photoshop que a pele dele, né, o calçado, isso aqui é para desprezar, não é para levar isso em consideração na hora do cálculo. Então eu estou simplesmente percorrendo aqui para dizer para ele que essa área aqui não é interessante ele levar isso, né, como base. E depois que eu fiz isso aqui, ele já vai me dar uma amostra de como está ficando. Até teria alguns ajustes aqui para ser feito, mas pessoalmente falando, eu acho que daria mais trabalho da gente, por exemplo, eu posso botar aqui uma adaptação de cor, que está no padrão, aumentar essa adaptação de cor, trabalhar com escala. Ele vai começar a fazer um cálculo, ele está pensando aqui. Muitas vezes isso funciona, mas não para uma área tão grande como 50% para cada lado, né? Isso acaba sendo quase que injusto com o cálculo, né, que o Photoshop possa estar fazendo. Então, o que a gente vai fazer para não se estender muito? E eu vou mostrar que eu também passei por essas tentativas, né, e não consegui resolver da maneira que eu queria. Então, como eu tenho ela aqui isolado, né, eu já tenho o assunto isolado, eu vou criar uma camada entre a base e o modelo, né? Então eu vou criar uma camada com Command Shift N, clicando nessa camada daqui, eu vou deixar uma camada transparente entre os layers, né? Depois que eu fiz isso, eu vou pegar o I, que é o eyedropper, e com um sample, né, para pegar uma amostra de cor 5 por 5 pixels. Muitas vezes ele vem como padrão o point sample, só que o point sample, o problema dele é que nós temos, vou ampliar aqui para a gente ver, notem que o pixel, mesmo num fundo homogêneo, ele tem uma variação de luminosidade. Então, quando eu coloco no average 5x5, aqui 5 por 5, eu pego um pixel, né? Porém que esse pixel ele vai estar fazendo a leitura dos 5 próximos, 5 por 5, né? Nos 25 pixels próximos a ele e vai fazer uma média da cor. Então, é mais preciso esse tipo de escolha, né? Então, peguei, notem que agora o meu foreground aqui é a cor que eu estava, né, selecionando e vou então pintar ela com essa cor. Vou pintar todo o fundo com essa cor. Pintei todo o fundo, agora eu tenho uma cor sólida, homogênea, criada no Photoshop, ou seja, eu eliminei totalmente aquele meu fundo fotográfico, né? Porém, notem que a gente tem uma precisão no recorte do cabelo, bem interessante, que não me incomoda nesse momento, né? E a gente vai fazer então o retorno das sombras aqui nessa imagem, né? Porque ficou, quando a gente criou esse layer entre os dois, que a gente tinha extraído, né, o modelo, a gente então perdeu essa sombra e agora a gente vai recriar essa sombra com bastante facilidade. Então, primeira coisa, eu vou fazer aquela sombra do canto do fundo, né, do final do fundo e o início da parede. Nisso, então, eu vou clicar no layer de ajustes, vou pegar uma curva e nessa curva, então, eu vou simplesmente pegar aqui a mãozinha, né, que no caso essa primeira ferramenta aqui em cima, né, que a gente vai utilizar para pegar a referência da cor do fundo e dar uma escurecida. Então, clicar um pouquinho para baixo, a gente vai escurecer ele um pouquinho. Notem que aqui eu não tenho nenhum gradiente, então ele está escurecendo o fundo no modo geral, só que eu não quero isso.
eu quero só um gradiente atrás do pé dele. Então, em cima dessa máscara daqui, vou pegar o gradiente, o G no atalho do teclado. Nesse formato, então, o gradiente, para que a gente possa ter a suavidade, a transição. E agora com o cursor, então, eu venho atrás da perna dele, clico, seguro o Shift para ficar retinho e solto. Ó, notem que a gente criou o fundo já, né? Criou, só que ele está invertido, ou seja, a máscara aqui ela fez de preto para branco, né? Eu poderia inverter e refazer, ou apenas clicar em Command I, que ele vai retornar, ele vai inverter e vai já mostrar para mim como é que ficou o resultado, né? Se eu acho que ainda ficou um pouquinho forte, então eu posso baixar aqui a opacidade, apenas para a gente ter um calço, apenas para a gente mostrar, né, que o fundo ele tem uma dimensão, né? Poderia ampliar um pouquinho ainda, no caso, esse degradê, mas de certa forma eu acho que está interessante. Porque depois, quando eu colocar agora a sombra debaixo do pé dele, a gente vai ver que vai dar bastante naturalidade. Então agora, para eu resgatar a sombra, né, eu não vou criar uma nova sombra se eu já tenho aquela sombra. Então simplesmente eu vou, em cima dessa layer daqui, criar uma máscara, novamente, uma máscara totalmente em branco, né? E agora, em cima dessa máscara daqui, com um brush, eu vou pintar de preto onde tem o calço do pé e a projeção da sombra, o quanto eu acho ainda necessário, né? Para isso eu vou baixar um pouquinho o fluxo, posso baixar segurando o Shift e o atalho numérico, né? No caso, para 10% seria Shift 10, Shift 20 para 20% o fluxo, e vou manter minha opacidade em 100%. Então, feito isso, vou ampliar um pouquinho o meu brush aqui e vou começar a pintar embaixo no pé dele. Notem que o Blend Mode está normal também do brush, né? Então, eu vou começar a trazer novamente aquela sombra, que era a sombra da foto propriamente dita, né? Então, se a gente visualizar a máscara, na verdade eu estou fazendo isso, ó, eu estou pintando e estou dizendo para essa layer aqui, inibir a visibilidade dela, né, a ação dela nessa área que eu estou pintando de preto, né? Então eu vou continuar dando uma exagerada, ó, não continua porque eu acabei selecionando a layer, não a máscara, né? Então eu vou dar um Command Z nesse último brush que eu usei, volto para minha máscara, agora então de preto novamente, posso ir pintando e aumentando a sombra o quanto eu achar melhor, quanto eu quiser. Se for um pouquinho exagerado, eu inverto com o atalho X no teclado, posso baixar um pouquinho ainda mais o meu flow aqui e vou então dar mais uma suavidade nessa sombra, né? Feito isso, eu ainda posso, em cima dessa máscara daqui, mexer na propriedades dela. Se você não vê propriedades, tem que vir aqui em Windows e Properties, né? E aqui então eu vou mexer na densidade dela. Então é só na densidade da máscara. Notem que a gente começa a fazer uma fusão com o fundo novamente. Então eu posso baixar mais um pouquinho, ó, né? E a gente conseguiu então. Agora o que acontece? A gente tem, como é uma série de 15 fotos, e nós estamos criando o fundo, dessa forma eu consigo também manter tenho certeza que o fundo vai ficar com a mesma cor em todas as imagens, porque se eu fosse manipular isso com Clone Stamp ou até mesmo usando o Content Aware Fill, ele poderia dar uma variação muito grande na tonalidade do fundo. Então assim eu consegui deixar bem consistente em todas as imagens. Então, aqui para encerrar, eu vou então voltar a habilitar a ilustração, né? E esse foi o resultado final que a gente obteve fazendo então a construção para o layout na horizontal desse arquivo. Então, gente, o treinamento seria esse. Só para resumir, então, a gente pegou, duplicou a camada, criou uma layer embaixo, né, entre as duas, criou o fundo a partir disso e mascarou para que a sombra prevalecesse, a sombra original da foto do primeiro clique, né? Espero que tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, ainda pode deixar no comentário aqui no canal, que eu vou responder assim que possível, né? E não se esqueçam também de ativar as notificações e se inscreverem no canal. Muito obrigado e até a próxima.